São Podemos estar 9. começando, então. Você quer esperar mais um pouquinho ou podemos começar? São 9h02 já. Por sua conta, Valdir, por sua conta. Bom dia, família. Bom dia, meus pais. Bom dia. Tudo bem, Deda? Bom dia. Tudo Tudo, bom? graças a Deus. Então, vamos começar. Em respeito às pessoas que entraram no horário, que estão dentro do horário, Ok. nós devemos começar. Depois o pessoal vai entrando com o passar do tempo. Tá bom? Ok. Melhor assim, né? É. Então, vamos começar. Nós estamos no capítulo 38. Vamos começar hoje o capítulo 38 do livro de Jeremias. Então, abram a Bíblia aí, vejam no celular, ou mesmo no computador, e abram no capítulo 38 do livro de Jeremias. Vamos começar com uma oração? Onipotente, onipresente, Deus e Pai, nós estamos diante de Ti nesse momento para louvar e dar glórias a Ti, porque nós reconhecemos que somos totalmente dependentes do Senhor, reconhecemos que o Senhor tem domínio sobre todas as coisas deste mundo, o Senhor age de acordo com a sua vontade, ó Pai Celestial, o Senhor sabe o momento certo de cada coisa, por isso nós respeitamos, ó Pai, o seu tempo, a sua determinação, Senhor. Só temos que lhe agradecer pelas bênçãos que o Senhor derrama sobre a vida de cada um de nós, agradecer porque o Senhor tem colocado sua mão poderosa sobre a vida de cada irmão em Cristo Jesus, nos livrando muitas vezes e continuamente do pecado, desse grande mal que afeta a humanidade que não conhece a Cristo Jesus. De agradecer ao Pai, porque o Senhor nos dá a vida eterna ao seu lado, através do sacrifício de Cristo Jesus. Agradecer ao Pai pela tua palavra, que nos exorta, nos orienta, nos mostra o caminho correto a ser seguido. Queremos pedir, Pai, nesse momento, perdão pelos nossos pecados, minhas faltas. Ó Pai, lhe agradeço porque o Senhor tem me alertado sobre meus erros, o Espírito Santo, Pai, tem me mostrado quando faço alguma coisa que não está de acordo com a tua vontade, me mostra a necessidade de corrigir, me orienta, Pai, através da palavra, através dos irmãos em Cristo Jesus, que trazem as mensagens no devocional da manhã, no devocional da noite, sempre com o propósito de nos mostrar o caminho correto. Maravilhoso Deus e Pai, nós vamos prestar um culto de adoração ao Senhor daqui a alguns momentos. Esperamos que ele esteja do teu inteiro agrado, ó Pai, que nós possamos prestar um culto com alegria, com grande fervor, sempre mentalizando, ó Pai, as suas bênçãos espirituais, mentalizando o sacrifício de Cristo Jesus, para que a nossa adoração possa chegar como um aroma suave até o Senhor. Nesse momento, vamos dar continuidade ao estudo da tua palavra, que nós possamos estar avaliando, analisando, aplicando na nossa vida, obedecendo às suas orientações. É no nome de Cristo Jesus que oramos. Amém. Então, irmãos, eu vou estar compartilhando agora o PowerPoint para que os irmãos possam estar acompanhando essa apresentação, para que nós possamos estar avaliando, estudando todas as coisas. Então, vamos dar início no capítulo 38, e nós vamos ver nesse capítulo a insegurança do rei Zedequias, uma liderança hesitante, fraca, que se afastou de Deus, principalmente, não ouviu as palavras do Senhor. Ele era um rei relativamente novo, ele tinha 21 anos de idade, quando começou a reinar, a dirigir o povo,
E ele tomava suas decisões sempre orientado por outras pessoas e não procurava tomar as suas decisões orientado por Deus. Então nós vemos um rei inseguro, um rei que as pessoas manipulavam, um rei que ia atrás do conselho de pessoas ímpias e não de pessoas que obedeciam ao Senhor. No versículo 1 a 6, o rei deixa nas mãos de outras pessoas a decisão do que fazer com Jeremias. Ele abre mão do seu reinado, do seu poder, que Deus lhe conferia, que Deus permitia que ele tivesse, apesar dele não reinar de acordo com a vontade de Deus, mas Deus permitia que ele comandasse aquele povo. E ele abre mão disso e entrega para outras pessoas fazerem o que achavam que deveria ser feito. Isso nós vamos ver aí no versículo de 1 a 6. Então vamos ler os versículos de 1 a 6. Ouviu, pois, Cefatias, filho de Matã, e Gedalias, filho de Pazur, e Jucal, filho de Selemias, e Pazur, filho de Malquias, as palavras que Jeremias anunciava a todo o povo, dizendo: assim diz o Senhor, o que ficar nesta cidade morrerá à espada, à fome e de peste. Mas o que passar para os caldeus viverá, porque a vida lhe será como despojo, e viverá. Assim diz o Senhor, esta cidade infalivelmente será entregue nas mãos dos exércitos do rei da Babilônia, e este a tomará. Disseram os príncipes ao rei: morra este homem, visto que ele, dizendo assim estas palavras, afrouxa as mãos dos homens de guerra que restam nesta cidade, e as mãos de todo o povo, porque este homem não procura o bem-estar para o povo, e sim o mal. E aí no versículo 5 nós vemos a decisão do rei. Disse o rei Zedequias: eis que ele está nas vossas mãos, pois o rei nada pode contra vós outros. Tomaram então a Jeremias e o lançaram na cisterna de Malquias, filho do rei, que estava no átrio da guarda. Desceram a Jeremias com cordas na cisterna, não havia água senão lama, e Jeremias se atolou na lama. Então nós vemos aqui que o rei, indeciso, deixou na mão de outras pessoas a decisão do que fazer com o profeta que falava em nome de Deus. Deus havia orientado o profeta a falar a verdade do que aconteceria. Que aqueles que se entregassem na mão de Nabucodonosor seriam cativos na Babilônia, mas sobreviveriam. Mas aqueles que resistissem seriam mortos, ou pela espada, ou pela fome, ou pela peste. E nós vemos que essas pessoas tomaram a decisão de colocar Jeremias dentro de um poço para morrer. Ele vai ficar lá naquele poço, não tem água, não vai ter comida, ele vai morrer lá, né? E ninguém vai saber onde nós colocamos ele. Mas Deus usa um escravo para intervir a favor de Jeremias. Olha no versículo 7 ao versículo 13. Ouviu Ebed-Meleque, o etíope, eunuco que estava na casa do rei, que tinha metido a Jeremias na cisterna. Ora, estando o rei assentado à porta de Benjamim, saiu Ebed-Meleque da casa do rei e lhe falou: ó rei, senhor meu, agiram mal estes homens em tudo quanto fizeram a Jeremias, o profeta, que lançaram na cisterna, no lugar onde se acha, morrerá de fome, pois já não há pão na cidade. Então deu ordem o rei a Ebed-Meleque, o etíope, dizendo: toma contigo daqui 30 homens e tira da cisterna o profeta Jeremias antes que morra.
tomou Ebed-Meleque os homens consigo e foi à casa do rei por debaixo da tesouraria. E tomou dali umas roupas usadas e trapos, e os desceu a Jeremias na cisterna por meio de cordas. Disse Ebed-Meleque, o etíope, a Jeremias: põe agora estas roupas usadas e estes trapos nas axilas, calçando as cordas. Jeremias o fez. Puxaram a Jeremias com as cordas e o tiraram da cisterna. E Jeremias ficou no átrio da guarda. Então vejam, os príncipes, os maiorais, não deram ouvido à profecia de Jeremias, aquilo que Jeremias falava para eles. Mas um escravo que servia ao rei interveio. Você veja que a coragem desse escravo. O escravo não tinha voz alguma, mas ele, cheio de coragem e determinado, ele foi falar com o rei a favor de Jeremias. Esses versículos dão bem claro para nós um rei que era acovardado. E veja que o rei transferiu ao escravo a responsabilidade de fazer o que o rei não tinha coragem de fazer. O rei tinha muito medo das outras pessoas, dos outros príncipes, dos outros comandantes da guarda. E ele transferia a sua responsabilidade para outras pessoas. Precisou um escravo tomar a frente para resgatar Jeremias do poço. Nós veremos nos versículos seguintes quando a preocupação com os que os outros vão dizer é maior do que ouvir a Deus. Então, nos próximos versículos, nós vamos ver que Zedequias teve medo de outras pessoas e não ouviu a Deus. Não ouviu aquilo que Deus estava falando diretamente para ele. Versículo 14, Zedequias quer saber se ocorreu mudança na profecia. Olha o que ele manda fazer. Então, versículo 14 do capítulo 38. Então, o rei Zedequias mandou trazer o profeta Jeremias à sua presença, à terceira entrada na casa do Senhor. Ele disse: quero perguntar-te uma coisa, nada me encubras. Então, nesse versículo 14, nós vemos que Zedequias mandou chamar Jeremias, e Jeremias veio, de certa forma, ocultado, né? Ele veio escondido. Por quê? Ele entrou a terceira entrada na casa do Senhor, né? Ele não entrou pela entrada principal, ele entrou por uma entrada auxiliar. Então, no templo tinham várias entradas, ele entrou por uma entrada auxiliar, não pela entrada principal. Provavelmente, Zedequias falou: traga ele em oculto, não deixe as pessoas ver que ele vem falar comigo. No versículo 17 e 18, Jeremias vai falar para o rei que nada mudou. A profecia que ele proclamava continuava sendo igual. Olha que Jeremias fala para o rei. Então Jeremias disse a Zedequias: assim diz o Senhor, o Deus dos exércitos, Deus de Israel: se te renderes voluntariamente aos príncipes do rei da Babilônia, então viverá tua alma, e esta cidade não se queimará, e viverás tu e a tua casa. Então, Jeremias reafirmou o que ele havia profetizado. Mas, se não te renderes aos príncipes do rei da Babilônia, então será entregue esta cidade nas mãos dos caldeus, e eles a queimarão, e tu não escaparás das suas mãos. Então, o que Jeremias está dizendo para ele? Zedequias, você se rende aos príncipes de Nabucodonosor e você vai ver que a cidade não vai ser queimada. Ela vai ficar intacta. Mas se você resistir, você vai ser entregue nas mãos dele de qualquer maneira. E pior, você vai ver uma cidade destruída. Tá? E sua família vai ser prejudicada. Então, Jeremias deixa claro, não mudou nada. Você tem essas duas opções. Olha a resposta do rei
no versículo 19. Disse o rei Zedequias a Jeremias: receio-me dos judeus que se passaram para os caldeus. Não suceda que estes me entreguem nas mãos deles e eles escarneçam de mim. Ou seja, qual era a preocupação do rei? Ser ridicularizado pelo povo. Ah, você se entregou, tá vendo? Ah, você é um rei fraco, tal, tal. O que era verdade, ele era um rei fraco. Mas ele tinha medo, receio de ser ridicularizado. Ele tinha uma decisão a tomar. Se ele tomasse a decisão correta, ele salvaria a cidade. Era isso que Jeremias falou para ele. Essa era a profecia. Mas o medo dele era maior de ser ridicularizado do que ouvir as palavras de Deus. Versículos 20 a 23, Jeremias ainda insiste um pouco, ainda fala mais um pouco, para que Zedequias acredite na palavra de Deus. Porque Zedequias iria acabar sendo ridicularizado de qualquer maneira. Não teria escapatória para ele. Olha do versículo 20 a 23. Disse Jeremias: não te entregarão, ouve, te peço, a palavra do Senhor, segundo a qual eu te falo, e bem te irá, e será poupada a tua vida. Jeremias suplica para o rei: olha, eu peço que você ouça a palavra do Senhor. Se você fizer o que o Senhor está dizendo, você vai se salvar. Tudo irá bem para você e sua família. Mas, se não quiseres sair, esta é a palavra que me revelou o Senhor. Eis que todas as mulheres que ficaram na casa do rei de Judá serão levadas aos príncipes do rei da Babilônia. E elas mesmas dirão: os teus bons amigos te enganaram e prevaleceram contra ti. Mas, agora que se atolaram os teus pés na lama, voltaram atrás. Assim, a todas as tuas mulheres e a teus filhos levarão aos caldeus, e tu não escaparás das suas mãos. Antes, pela mão do rei da Babilônia, serás preso, e por tua culpa, esta cidade será queimada. Então, Jeremias faz um apelo ao rei. Olha, vai acontecer de qualquer forma. Você vai ser ridicularizado, tanto se você se entregar, como você não se entregar. A diferença maior é: sua vida vai ser poupada, a vida dos seus filhos, da sua família, esta cidade não será destruída. Pensa bem, o Senhor está dizendo para você tomar a decisão correta. Mas o rei insistiu em não tomar a decisão que deveria tomar. Olha no versículo 24 e 26, o que é relatado. Então disse Zedequias a Jeremias: ninguém saiba estas palavras e não morrerás. Ou seja, o rei ouviu tudo, mas falou para Jeremias: se alguém viu você entrar aqui no prédio, no templo, né, para conversar comigo, e perguntar para você do que nós falamos, não fale uma palavra sobre isso, senão você vai morrer. Fale somente o que for necessário. Não fale que você profetizou e que a profecia continuava sendo a mesma. Fique quieto. Olha no versículo 26. Então lhes dirás: apresentei a minha humilde súplica diante do rei, para que não me fizesse tornar à casa de Jonatas, para morrer ali. Então, o rei orientou: você vai falar só isso. E não vai falar mais nada. Você não precisa mentir. Só fale uma parte da verdade. E é o que nós acertamos aqui, que você não morreria. Tá certo? No versículo 28, nós vemos que Jeremias realmente ficou livre. Ficou Jeremias no átrio da guarda até o dia em que foi tomada Jerusalém. Então, nós vemos aqui que Jeremias foi liberto e permaneceu livre até o dia em que Nabucodonosor
tomou Jerusalém. Entrou na cidade, e nós vamos ver mais para frente que prendeu o rei, Zedequias, e levou cativo uma boa parte da população de Israel. Então, nós vimos aí no capítulo 38 um rei vacilante, um rei que não dava ouvidos à palavra de Deus, um rei que tomava as decisões baseado nos seus medos, nos seus receios pessoais, na perda da sua autoridade, não queria abrir mão, né? Só que, indiretamente, ele estava abrindo mão da sua autoridade, porque ele delegava para outras pessoas que fizessem o que achasse melhor. E ele mesmo não decidia, com base na palavra de Deus. Era um rei que não temia o Senhor. Nós vamos agora, no capítulo 39, ver que as profecias são concretizadas. Nós vamos ver que tudo vai acontecer de acordo com as profecias de Jeremias, porque Jeremias falava de acordo com a vontade de Deus. Versículos 1 e 2. Nós vamos ver agora a queda de Jerusalém. Foi tomada, capítulo 39, versículo 1 e 2. Foi tomada Jerusalém, era o ano 9 de Zedequias. Então, Zedequias estava com 29 anos. Rei de Judá, no mês 10º, quando veio Nabucodonosor, rei da Babilônia, e todo o seu exército contra Jerusalém, e a cercaram. Era o 10º ano de Zedequias, no 4º mês, aos 9 do mês, quando se fez uma brecha na cidade. Então, primeiramente, Nabucodonosor cercou a cidade. Esse cerco demorou aproximadamente 1 ano e 6 meses, e depois eles abriram buraco na muralha da cidade e invadiram a cidade. Nós vemos no versículo 5 que Zedequias é aprisionado e levado face a face com Nabucodonosor. Lembra? Jeremias já vinha profetizando. Se nós voltarmos lá para o capítulo 34, versículo 3, Jeremias já havia profetizado. Você vai ser preso por Nabucodonosor. Nós vimos no capítulo 38 que Jeremias reforçou a profecia. Falou, você vai ser preso, não adianta. E realmente aconteceu. Olha o que diz o versículo 5. Mas o exército dos caldeus os perseguiu, então a família fugiu e alcançou a Zedequias nas campinas de Jericó. Eles o prenderam e o fizeram subir a Ribla, na terra de Amate, a Nabucodonosor, rei da Babilônia, que lhe pronunciou a sentença. Então, nós vemos aqui, se nós voltarmos aí para o versículo 4, Zedequias fugiu junto com sua família, mas foi perseguido, foi capturado e foi levado na presença de Nabucodonosor. Então, aconteceu de acordo com o que Jeremias profetizou. Versículo 6, Zedequias vai ver os filhos mortos, sendo mortos. O rei da Babilônia mandou matar em Ribla os filhos de Zedequias à vista deste. Também matou a todos os príncipes de Judá. Então, foram capturados a liderança do povo de Israel, os filhos, Zedequias, a família dele, toda foi capturada. Eles estavam fugindo, mas foram perseguidos e capturados. E aconteceu de acordo como Jeremias disse, né, que aconteceria. Versículo 7, o rei é levado cego para a Babilônia. Olha o versículo 7. Vazou os olhos a Zedequias e o atou com 2 cadeias de bronze para o levar à Babilônia. Então, Nabucodonosor pronunciou a sentença que estava prevista, e ele mandou matar os filhos do rei e vazou os olhos, ou seja, cegou a Zedequias e levou ele preso para a Babilônia. Versículos 11, 12 e 14
nós vemos que Deus protege o seu profeta. Olha o versículo 11. Mas Nabucodonosor, rei da Babilônia, havia ordenado acerca de Jeremias a Nebuzaradã, o chefe da guarda, dizendo: toma-o, cuida dele e não lhe faças nenhum mal, mas faze-lhe como ele te disser. Então nós vemos um pagão usado por Deus, protegendo o profeta Jeremias. Falou, cuida dele, falou para um dos seus comandados, Nebuzaradã, o chefe da guarda. Cuida desse senhor aí, de Jeremias, e faça de acordo com o que ele decidir. Deu toda a liberdade para Jeremias decidir o que Jeremias queria fazer. No versículo 15 a 18, então, vamos ler o versículo 14, que eu não li primeiro. Mandaram retirar Jeremias do átrio da guarda e o entregaram a Gedalias, filho de Aicão, filho de Safã, para que o levasse para o seu palácio. Assim, habitou entre o povo. Então, Jeremias decidiu que ficaria com o povo de Judá, o povo de Israel, e eles fizeram como Jeremias queria. Versículo 15 a 18, nós vemos a confiança no Senhor sendo recompensada. Nós vamos ver agora que quem confia no Senhor é recompensado. Veja versículo 15 a 18. Ora, tinha vindo a Jeremias a palavra do Senhor, estando ele ainda detido no átrio da guarda, dizendo... Então, quando Jeremias estava preso, veio a palavra do Senhor a Jeremias numa profecia. E aí vamos ver qual é a profecia. Vai e fala a Ebed-Meleque, o etíope, dizendo: assim diz o Senhor dos exércitos, o Deus de Israel: eis que eu trarei as minhas palavras sobre esta cidade para o mal, e não para bem, e se cumprirão diante de ti naquele dia. A ti, porém, eu livrarei naquele dia, diz o Senhor, e não serás entregue nas mãos dos homens a quem temes, pois certamente te salvarei, e não cairás à espada, porque a tua vida te será como despojo, porquanto confiaste em mim. Então nós vemos que o escravo foi recompensado porque confiou em Deus. Deus protege a todo aquele que confia na sua palavra e procura andar de acordo com a sua vontade. Nós vemos que um escravo, certo? Etíope, que não era israelita, confiou nas palavras do Senhor. Confiou que Jeremias profetizava de acordo com a vontade de Deus. E não falava em nome próprio. Não falava porque ele achava que deveria ser assim. Jeremias falava em nome de Deus. E esse etíope confiou e acreditou nas palavras de Jeremias. Tanto é que nós vimos, tá, nos capítulos anteriores, que ele interviu a favor do profeta, junto ao rei. Nós acabamos de ver isso, tá certo? Ele foi lá e tomou a frente, e tomou a decisão de cuidar de Jeremias. Então ele confiou, e Deus recompensou ele por isso. Nós vemos aqui que Deus usa pessoas para proteger os seus. E essas pessoas são também recompensadas. Se continuarem no caminho do Senhor, elas são recompensadas. E aí nós vemos que Deus é longânimo e paciente. Ele é muito longânimo, muito paciente. Lembra, irmãos? Foi durante 40 anos que Jeremias exortou o povo, e sem que o povo desse crédito à palavra de Jeremias.
Jeremias, o profeta, falava em nome de Deus, dia e noite, profetizava, alertava, chorava diante do povo, porque via que o povo não voltava atrás. O povo preferia dar ouvido a falsos profetas. Será que hoje é muito diferente do que acontecia naquela época? Será que hoje nós também vemos pessoas que não dão ouvidos à palavra do Senhor? Será que hoje nós vemos pessoas que querem dominar, ter o poder para agir de acordo com a vontade própria, sem ouvir a palavra do Senhor? Será que a humanidade não continua a mesma desde o início do pecado, quando o pecado entrou no mundo, através de Adão e através de Eva? Então nós precisamos fazer essa reflexão. Nem todos que me dizem Senhor, Senhor, entrarão no reino dos céus, mas somente aqueles que fazem a vontade de Deus. E qual é a vontade de Deus? A vontade de Deus é que nós possamos reconhecer Ele como o soberano, o nosso Pai, aquele que enviou Jesus Cristo para se sacrificar por nós e procurar obedecer. Nós somos falhos, assim como o povo de Israel também falhou. Só que o povo de Israel, com o passar do tempo, se tornou religioso. É diferente. Uma pessoa religiosa, ela não segue corretamente a palavra de Deus. Ela prefere dar ouvidos a falsos profetas. O povo se acomodou a ponto de se esquecer de Deus. Por isso que Deus estava castigando aquele povo naquele momento. Deus, através de Jeremias, falou claramente com o povo: vocês estão errados. Mudem o comportamento de vocês, porque senão eu vou trazer mal e não bem sobre esta terra. Mas o povo não deu crédito. Nós vemos também que Deus é justo e protetor. Deus protege seu profeta e pratica a justiça. Um escravo que confiou em Deus. Esse escravo confiou em Deus e Deus foi justo com ele. Falou: você não vai morrer. Fique tranquilo. Você pode ser levado cativo, porque muitos serão levados cativos, mas a sua vida vai ser preservada. Você vai ver muitas pessoas morrendo, mas você vai ser preservado. Por quê? Porque confiou em mim. Deus deixou bem claro aí, no versículo 18. Porquanto confiaste em mim. Então, agora nós vamos para o capítulo 40. Nós vamos ver as consequências da justiça divina. Deus alertou, através de Jeremias, falou que eles estavam errados, eles não obedeceram, e agora nós vamos ver as consequências. Né? Versículos 2 e 3. Nós vemos que, através de um pagão, Deus confirma o motivo do castigo. Né? Já foi profetizado lá em Jeremias, capítulo 2, versículo 31 e 34 a 37. Vamos lá em Jeremias, capítulo 2, só rever essas passagens rapidamente. Olha lá, Jeremias, capítulo 2, nós vamos ler o versículo 31 primeiro. Olha o que diz o versículo 31. Ó geração, que geração, considerai vós a palavra do Senhor. Porventura tenho eu sido para Israel um deserto? Ou uma terra de mais espessa escuridão? Por que, pois, diz o meu povo, somos livres, jamais tornaremos a ti? Então aqui nós vemos Deus falando, essa geração, esse povo, está se afastando de mim e acreditando que eu não estou abençoando eles. E falam que são livres agora, que estão longe de mim e que não querem retornar. Veja versículo 34 a 37. Deus falando com o povo novamente. Nas orlas dos teus vestidos
se achou também o sangue de pobres e inocentes, não surpreendidos no ato de roubar. Apesar de todas essas coisas, ainda dizes: estou inocente. Certamente a sua ira se desviou de mim. Eis que entrarei em juízo contigo, porquanto dizes: não pequei. Que mudar leviano é esse dos teus caminhos? Também do Egito serás envergonhada, como foste envergonhada da Assíria. Também daquele sairás de mãos na cabeça, porque o Senhor rejeitou aqueles em quem confiaste, e não terás sorte por meio deles. Então, o povo de Israel estava confiando em falsos deuses, em outros deuses, adorando outros deuses, e Deus está dizendo para eles: vocês vão ser punidos por isso. Vocês se afastaram, foram rebeldes, não ouviam as minhas palavras. Então, desde o começo, a palavra de exortação de Deus, trazida por Jeremias, era no sentido de que o povo se corrigisse. Mas nós vimos até agora que não teve jeito. O povo não se corrigiu e estão sofrendo a consequência daquilo que eles fizeram. Versículos 4 e 6. Jeremias é liberto e ele fica com Gedalias na região de Mispa. No 4 e 6 nós vamos ver isso. Vamos ler o 4 e depois o 6. Agora, pois, eis que te livrei hoje das cadeias que estavam sobre as tuas mãos. Se te apraz vir comigo para a Babilônia, vem, e eu cuidarei bem de ti. Mas, se não te apraz vir comigo para a Babilônia, deixa de vir. Olha, toda a terra está diante de ti. Para onde julgares bom e próprio ir, vai para aí. Então, nós vimos que o comandado de Nabucodonosor, que ficou responsável por Jeremias, falou com Jeremias: olha, se você quiser vir comigo, você vai ser muito bem tratado por mim. Se você decidir que não quer ir comigo, você olha para onde você quer ir, que você vai estar liberto para ir. Fique à vontade. Tá certo? Aí no versículo 6, nós vemos que Jeremias tomou a decisão de ficar com o povo de Israel, com os remanescentes, né, que ficaram ainda em Jerusalém. Assim, foi Jeremias a Gedalias, filho de Aicão, e Mispa, né, a cidade de Mispa, e habitou com ele no meio do povo que havia ficado na terra. Então, Jeremias tomou a decisão de ficar com o povo. Ele estava liberto e foi para a região de Mispa ficar com Gedalias, que era uma pessoa temente a Deus e que havia ficado em Jerusalém, na região de Jerusalém, tá certo? E Jeremias tomou a decisão: vou ficar com o povo que ficou aqui. No versículo 7, 8, 9, 11 e 12, os que não foram levados para o cativeiro, eles voltam, né? Então, algumas pessoas fugiram no momento que Nabucodonosor invadiu a cidade, alguns conseguiram fugir, e eles voltaram para a região de Judá. Olha aí, versículos 7, 8, 9. Então, vamos ver esses 3 versículos na sequência, depois o 11 e o 12. Versículo 7. Ouvindo, pois, os capitães dos exércitos que estavam no campo, ele e seus homens, então, os capitães e os homens, ouviram que o rei da Babilônia nomeara governador da terra a Gedalias, filho de Aicão, e que lhe havia confiado os homens, as mulheres, os meninos e os mais pobres da terra, que não foram levados ao exílio para a Babilônia. Então, Nabucodonosor entrou na cidade, destruiu a cidade e deixou Gedalias como comandante, como um governador. Então, esses capitães, esses homens, vieram ter com Gedalias, né? Então, vieram ter com ele a Mispa, a saber, Ismael,
filho de Netanias, Joanã e Jonatas, filhos de Careá, Seraías, filho de Tanumete, os filhos de Efai, o Netofatita, Jezanias, filho do Maacatita, eles e os seus homens. Então, esses comandantes, junto com os homens, vieram ter Gedalias, vieram até Gedalias, voltaram. Gedalias, filho de Aicão, filho de Safã, jurou a eles e a seus homens e lhe disse: nada temais da parte dos caldeus, ficai na terra, servi ao rei da Babilônia e bem vos irá. Então Gedalias recebeu essas pessoas e falou: olha, eu fiquei como governador dessa terra, não vamos nos rebelar contra Nabucodonosor, vamos ficar aqui tranquilos, que Nabucodonosor garantiu que nada vai nos acontecer. Vamos ficar aqui na nossa terra, tá certo? Eu estou, de certa forma, representando o rei Nabucodonosor nessa terra e vamos ficar quietinhos aqui, que nada vai nos acontecer. Tá ok? No versículo 11 e 12, nós vemos o seguinte: da mesma sorte, todos os judeus que estavam em Moabe, entre os filhos de Amon e em Edom, e os que havia em todas aquelas terras ouviram que o rei da Babilônia havia deixado um resto de Judá e que havia nomeado governador sobre eles a Gedalias, filho de Aicão, filho de Safã. Então voltaram todos eles e de todos os lugares para onde foram lançados e vieram à terra de Judá, a Gedalias, a Mispa, e colheram vinho e frutas de verão em muita abundância. Então nós vemos que o povo começou a voltar para aquela região e que estava sendo governada por Gedalias. E eles estavam se fartando das coisas, comendo, né? Versículo 13 a 16, Gedalias é avisado sobre uma conspiração, mas não dá crédito ao amigo. Olha aí, vamos ler do 13 a 16. Joanã, filho de Careá, é um dos capitães que voltaram, certo? Joanã, filho de Careá, e todos os príncipes dos exércitos que estavam no campo vieram a Gedalias a Mispa. E lhe disseram: sabes tu que Baales, rei dos filhos de Amon, enviou a Ismael, filho de Netanias, para tirar-te a vida? Mas Gedalias, filho de Aicão, não lhes deu crédito. Então ele foi avisado de uma conspiração, mas não deu crédito. Todavia, Joanã, filho de Careá, disse a Gedalias em segredo, em Mispa: irei agora e matarei a Ismael, filho de Netanias, sem que ninguém o saiba. Por que razão tiraria ele a tua vida? De toda maneira que todo Judá que se tem congregado a ti fosse disperso e viesse a perecer o resto de Judá. Então aqui nós vemos que Joanã toma a frente, depois de orientar Gedalias, fala: eu vou matar esse traidor. Tá certo? Por quê? Porque ele está tramando contra você. Olha o que Gedalias fala. Mas disse Gedalias, filho de Aicão, no versículo 16, a Joanã, filho de Careá: não faças tal coisa, porque isso que falas contra Ismael é falso. Então desacreditou a Joanã. Falou: olha, Joanã, você está falando mentira. Não faça isso. Jeremias já havia profetizado: guardai-vos cada um do seu amigo e de irmão nenhum vos fieis. Capítulo 9, versículo 4 do livro de Jeremias. Tá certo? E Gedalias ouviu e deu crédito mais para Ismael e falou que Joanã estava mentindo sobre essa pessoa. Nós vemos que os avisos de Jeremias
não estavam sendo ouvidos. Gedalias não deu crédito a Joanã e nem mandou investigar se aquela informação era verdadeira ou não. Ele foi precipitado para julgar o informante. E nós sabemos que nós devemos ser cuidadosos e precavidos ao fazer uma decisão, a tomar uma decisão. Olha lá João, capítulo 2, versículos 23 e 25. O Evangelho de João, capítulo 2, 23 a 25. Nós devemos aprender com Jesus. Olha o que Jesus diz aqui. Ó. Estando ele em Jerusalém, durante a festa da Páscoa, muitos, vendo os sinais que ele fazia, creram no seu nome. Mas o próprio Jesus não se confiava a eles, porque os conhecia a todos. E não precisava de que alguém lhe desse testemunho a respeito do homem, porque ele mesmo sabia o que era a natureza humana. Então, nós vemos que o próprio Senhor Jesus era precavido. Ele podia ficar eufórico. Olha quantos estão me seguindo, olha quantos estão me dando crédito, olha, está aumentando o número de pessoas que creem em mim. Tá? Mas ele era precavido. Por que ele era precavido? Porque ele sabia como era a natureza humana. A natureza humana é dessa maneira. Ela vai de um extremo ao outro. No mesmo momento que está gloriando a Deus, pode cair na tentação e maldizer ao Senhor. Então, Jesus não se iludia com a multidão. Ele procurava a qualidade, discípulos que realmente perseverassem no caminho dele. Ele nunca foi atrás da multidão. Ele foi atrás de verdadeiros cristãos. Ele falava da palavra do Senhor. E ele não se importava com a multidão. Jesus sempre foi precavido. Ele nunca se deixou levar por uma multidão de pessoas que seguiam ele. Com isso, nós terminamos aí o capítulo 40 do livro de Zedequias. Nós vamos agora para o capítulo 41. Nós vamos ver o preço pago porque não foi cauteloso. Tá certo? Então, vamos lá. Versículo de 1 a 3, nós vemos que a traição se confirma. Sucedeu, porém, que no 7º mês veio Ismael, filho de Netanias, filho de Elisama, da família real, e 10 homens, capitães do rei, com ele a Gedalias. Então, junto com Ismael, vieram 10 capitães. Vieram até Gedalias, filho de Aicão, a Mispa, e ali comeram pão juntos em Mispa. Então, eles vieram e cearam com Gedalias. Dispuseram-se Ismael, filho de Natanias, e os 10 homens que estavam com ele, e feriram a espada a Gedalias, filho de Aicão, filho de Safã, matando assim aquele que o rei da Babilônia nomeara governador da terra. Também matou Ismael a todos os judeus que estavam com Gedalias em Mispa, como também aos caldeus, homens de guerra, que se achavam ali. Então nós vemos que a traição se confirma. Gedalias foi alertado, não deu crédito, foi precipitado em julgar o informante, falar que ele estava mentindo, não ouviu as palavras de Deus, né? E tomou uma decisão errada. Confiou em pessoas. E nós vemos a traição de Ismael. Ele veio até Gedalias, comeu pão junto com Gedalias, estava tudo bem, de forma traiçoeira. Quando Gedalias menos esperava, foi morto por ele e pelos capitães que vieram junto com Ismael. E, além de matar Gedalias, mataram os judeus que serviam na casa de Gedalias e também mataram alguns caldeus que eram da Babilônia. Olha a traição. Versículo 10.
o traidor leva o povo cativo, ainda aprisiona todo o povo. Olha o versículo 10. Ismael levou cativo a todo o resto do povo que estava em Mispa, isto é, as filhas do rei e todo o povo que ficara em Mispa, que Nebuzaradã, o chefe da guarda, havia confiado a Gedalias, filho de Aicão. Levou os cativos Ismael, filho de Netanias, e se foi para passar aos filhos de Amon. Então ele pegou, matou Gedalias, matou algumas pessoas, alguns homens, matou alguns homens da Babilônia também, que estavam juntos, e levou o resto do povo cativo com ele para uma outra região. No caso aqui fala para os filhos de Amon. Versículos 14, 17 e 18, Joanã livra os cativos e precisa tomar uma decisão. Então vamos ver versículo 14. Todo o povo que Ismael levara cativo de Mispa, virou as costas, voltou e foi para Joanã, filho de Careá. Então nós vimos que Joanã foi atrás e o povo ficou a favor dele, tá? Porque eles tinham sido levados cativos. Aí no versículo 14. Olha o versículo 17 e 18. Partiram e pararam em Querut-Quimã, que está perto de Belém, para dali entrarem no Egito, por causa dos caldeus, porque os temiam, por ter Ismael, filho de Netanias, ferido a Gedalias, filho de Aicão, a quem o rei da Babilônia nomeara governador da terra. Então, nós vemos aqui que Joanã livrou o povo das mãos de Ismael e pretendia entrar na terra do Egito. Então, nós vemos que a decisão era: vamos entrar na terra do Egito. Por que eles resolveram entrar na terra do Egito? Preocupados com o que Ismael fez com Gedalias e com os caldeus que estavam junto com Gedalias. Então, eles estavam com medo. Falaram, bom, se nós voltarmos lá para Jerusalém, Nabucodonosor vai ficar sabendo que Ismael matou a Gedalias e matou alguns habitantes da Babilônia, alguns soldados que estavam lá em Jerusalém, eles também mataram. Então, o que nós vamos fazer? Então, nós estamos vendo aqui que Joanã chegou no momento que ele precisava decidir: vou entrar na terra do Egito ou vou ficar aqui, na cidade de Belém, e ver o que acontece? Então, nós vamos ver que Joanã precisa tomar uma decisão. Como nós, muitas vezes, precisamos tomar uma decisão na nossa vida. E nesse momento, nós temos que ouvir a palavra do Senhor. Nesse momento, irmãos, nós temos que agir com cautela. Nesses momentos, nós não podemos ser precipitados. Nós vemos que, já vimos que Gedalias foi precipitado na sua decisão. E agora, Joanã precisa decidir. Nós vamos no próximo domingo, o capítulo 42, qual vai ser a decisão? Se vai ser acertar ou não. Se ele vai ser precipitado ou não. Mas isso nós vamos ver no próximo domingo. Início correto, final errado. Esse é o tema do capítulo 22. Um início correto, mas um final errado. Então vamos interromper por hoje. No próximo domingo nós continuaremos a partir do capítulo 32. Estamos avançando da mesma forma como começamos, separando alguns versículos, destacando esses versículos para nós falarmos do livro de Jeremias. Sempre procurando aplicar na atualidade, vendo o que está acontecendo hoje em dia. Certo, irmãos?
É importante que os irmãos estejam lendo o capítulo completo, os capítulos completos, para poderem entender melhor ainda o objetivo do livro de Jeremias, que é nos mostrar que a confiança em Deus está acima de todas as coisas. A confiança em Jesus Cristo está acima de tudo. Que Deus cuida de nós. Se nós perseverarmos nessa confiança, não abandonarmos a Deus, não nos acomodarmos sendo religiosos somente. Tendo confiança em Deus, nós vamos vencer. Tá certo, irmãos? Que Deus abençoe a cada um nesse domingo. Vou interromper o compartilhamento para ver os irmãos que estão presentes. E vou pedir ao irmão Carlos, está presente? Cadê o Carlos? Dá para você abrir seu microfone e finalizar com uma oração, Carlos? Estão me ouvindo? Estamos sim. Então vamos orar. Santo Deus, nós neste momento agradecemos ao Senhor pela tua palavra, pela tua fidelidade, ó Deus. Muitas vezes nós olhamos a aparência, olhamos aquilo que o Senhor tem nos mostrado. Ajuda-nos a ter uma visão espiritual, ajuda-nos a olhar com os olhos de Jesus. Senhor, nós agradecemos ao Senhor, sabemos que o Senhor tem cuidado de nós, temos passado, ó Deus, vários irmãos por dificuldades, temos perdido alguns irmãos com esses problemas sérios que a humanidade está passando. Ajuda-nos, ó Deus, apesar das dificuldades, a termos os olhos fitos em Jesus, na sua promessa. Faça com que possamos nos fortalecer na fé, sabendo que a vida nesse mundo é breve e que nós precisamos mirar na pessoa do Senhor Jesus. Em seguida, ó Deus, faremos um culto de honra e glória e louvor ao Senhor, que é digno. Ajuda-nos a cada um termos a mente, o coração e o espírito voltado para o Senhor, para que possamos fazer um culto que venha o melhor de cada um de nós. Agradecemos ao Senhor pela tua palavra, agradecemos ao Senhor por Jesus, agradecemos ao Senhor pelos irmãos, pelo pão de cada dia, até pelas dificuldades, ó Deus, que às vezes nos fazem crescer. Ajuda-nos, ó Deus, cuida de cada um de nós e abençoa, ó Deus, a Célia e a família deles que ontem perdeu o Luiz, que é um irmão fiel. Nós o conhecíamos, no meu caso, há muitos anos, ó Deus, e sabemos que a perda de uma pessoa que nós amamos é difícil, mas o Espírito do Senhor pode consolar todos nós a passarmos por essas dificuldades. Aceita a nossa oração, ó Deus, faz aquilo que apraz ao Senhor, que o Senhor tem a vontade perfeita e justa. Ajuda-nos a entender. Oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Antes de liberar os microfones, eu queria, e antes de encerrar também o YouTube e o Facebook, cumprimentar o Jaísio, que está nos assistindo pelo Facebook, Jaísio, que fez inclusive um comentário, está registrado no canal do YouTube, e no Facebook também, além do Jaísio, que está nos assistindo lá pelo Facebook, pelo YouTube, perdão, nós temos a Ana Mendes. Ana, bom dia, um abraço no Gilberto também, que está nos assistindo, Ricardo Hernández, de Honduras, Deus le bendiga também, estamos nosotros acá felizes com sua presença. Então, até domingo a todos, todos do Facebook e do YouTube, estaremos daqui a pouco iniciando o culto de adoração. Bom dia a todos.